Olá, ouvinte! Aqui é o Samuca do Galinha Viajante e esse aqui é o 4º episódio do Galinha Game Music, meu projetinho aí paralelo sobre música de joguinhos. E no hype aí de Clair Obscur Expedition 33, eu tive que fazer esse episódio sobre isso porque que jogo maravilhoso e que música avassaladora. Eu não consigo não pôr pra fora isso quanto antes. A gente vai ter Pino Galinha desse jogo com certeza futuramente. Mas, cara, que trilha sonora absurda e que coisa, que obra de arte que é esse jogo. Então bora falar um pouquinho aí de Clair Obscur e mais especificamente aí do tema de Lumière, a cidade principal do jogo. Que apesar de ser uma música aí que toca bem no começo do jogo, ela vai trazer temas e trazer aí certos foreshadowing, certos presságios que tem a ver com muita coisa pra frente na história. Então, ouvinte, esse EP aqui de hoje vai ter spoilers do jogo inteiro até o final do jogo. Não se engane achando aí que, porque é uma música do prólogo do jogo, quer dizer que não tem spoiler. Tem sim spoiler, esteja avisado então aí. E ouça esse EP aqui por sua conta e risco, né? Sabendo aí que eu vou contar muita coisa dos plot twists do jogo, de revelações aí pro fim do jogo. E se você jogou e chegou já até o final, continue aí. Se não, bom, não sei, vai jogar antes aí e depois escuta, ou ouve aqui também e depois joga, porque o jogo é muito bom, sabendo do final ou não aí, essa obra de arte aí é uma coisa incrível. Que jogo, ouvintes, que jogo. Vamos lá, bora ouvir então um pouquinho aí de Lumière, e depois eu vou falar um pouquinho dos compositores e partir pra análise dessa obra aí. Bom, Lumière é uma das 154 faixas de trilha sonora aí desse jogo. O jogo tem mais de 8 horas de música composta, o que é um negócio completamente fora de série. E a trilha sonora aí do Clair Obscur foi composta principalmente por... Agora, parênteses aqui, ouvinte, como o jogo é francês, eu vou assassinar aqui a pronúncia, sinto muito, acontece. O jogo foi composto por Laurent Testat, mas não só por ele. As músicas com vocal do jogo também foram aí co-compostas pela cantora Alice Duport-Percier. Ela colaborou aí com o Laurent pra fazer a trilha sonora e a música de hoje, Lumière, tem vocal, portanto, toda a harmonia e toda a parte instrumental foi feita pelo Laurent, mas toda a parte vocal, a linha melódica vocal e, lógico, daí também o próprio vocal, é pela cantora aí e compositora da trilha sonora, pela Alice. Acho que antes de falar um pouquinho da música em si, é bom aqui dar uma introduçãozinha sobre esses dois malucos aí, porque a obra do Laurent e da Alice nesse jogo foi uma coisa realmente impressionante. E fica mais louco ainda pensar que o Laurent nunca tinha feito um trabalho de composição para videogame. O Laurent é um fã de games desde sempre, ele conta que ele fazia trilhas sonoras aí para videogames como hobby, compunha aí uma música por semana, colocava no SoundCloud dele e deixava lá, né? Mas ele trabalhava como professor de violão, na verdade. Ele dava aulas de violão. E a equipe do Clair Obscur, o diretor do jogo, aí toda a equipe, estavam procurando por um compositor pro jogo e encontraram as obras dele no SoundCloud e convidaram o cara pra trabalhar pro jogo. Então, foi um encontro, assim, muito louco. Parênteses, ouvinte aí que faz algum tipo de arte, né? Seja ela música, desenho, roteiro, texto, o que seja aí, e de repente tem um sonho de trabalhar com games um dia, sobe isso pra internet, deixa lá, porque nunca se sabe, né? Se o Laurent não tivesse subido as músicas dele pro SoundCloud, a gente não teria esse contato aí acontecendo e não teria essa música maravilhosa
desse joguinho pra ouvir. Então o Loriene foi isso, e a Alice do Port Percier é uma cantora, ela estuda música na França já aí há 10 anos, ela tem background de cantar em corais, cantar em ópera, e é uma cantora clássica, erudita, e que também, até onde eu pude pesquisar, pude procurar aqui, nunca trabalhou com videogames. Tanto que ela chegou pra participar da composição do jogo, e o Loriene falou assim, pô, tá aqui um instrumental aqui, de repente tenta compor aí uma faixa aí, uma melodia vocal pra essa música aqui. E a Alice achou que você ia cantar, mas acabou também participando da composição, fazendo parte da composição do jogo aí. E pô, foi uma colaboração que deu muito certo, porque a gente tem aqui músicas muito boas com vocais muito bons, também muito bem compostos, muito bem escritos. Não só a letra da música, mas também a melodia em si. São vocais muito marcantes e que, aumentam muito a qualidade do jogo como um todo, né? Então, eu não consigo imaginar esse joguinho aqui sem essas músicas e essas músicas sem esse vocal. Então, Loriene e Alice, então de parabéns, realmente é uma obra que merece todos os prêmios do ano e merece ser lembrada aí pelos próximos anos e décadas no futuro aí, com certeza. O curioso é que, assim, comparando o Lumière com as outras músicas que eu já fiz aqui análise nesse programa, que foi o episódio 1, Susanna Candy do FF10, Genova do FF7 e o tema da Shio no Kingdom Hearts, essa música de hoje aqui, ela parece bem mais simples. E até, por um lado, é verdade isso. Tem músicas aí que a gente vê que são complexas logo de cara. Genova é assim. Genova é uma música com uma harmonia super esquisita, complexa, estranha, com o tempo esquisito. Posso citar aí várias músicas do Nobuo Uematsu. Pô, Dancing Mad é o exemplo, acho que mais famoso desse compositor aí. Que é uma música gigante e complexa pra caramba e cheia de técnicas diferentes. Tu ouve e tu já entende que é uma música estranha, diferente, esquisita e complexa. Lumière, por outro lado, é uma música que, quando tu ouve a primeira vez, tu sente que a música é bonita, a música é emocionante, a música é legal de ouvir, mas ela parece mais simples. E isso é real, mas mais ou menos. Bora então um pouquinho aí pra ver a análise de Lumière, falar da harmonia dela, das melodias dela também aí, da letra, e das ligações que tudo isso aí tem com a história, que são muitas. Aí, claro, ouvinte, música, arte em geral, né, é uma coisa altamente subjetiva. Eu interpretei isso aqui que eu vou falar hoje nesse programa aqui de hoje a partir do que eu entendi das músicas, do que eu pude tirar das músicas. De repente, nem tudo que tá aqui foi o que o Loriene e a Alice pensaram, e de repente nem tudo que eles pensaram tá aqui. Mas a arte é assim. O artista põe isso no mundo um dia, alguém vai lá e desenha uma coisa, faz uma música, escreve um livro, enfim, e isso sai pro mundo e as pessoas interagem com isso, participam dessa arte e a partir dela constroem interpretações, análises e por aí vai. Então, o que eu vou dizer aqui hoje não é o certo, não é o errado, mas é apenas o que eu, Samuca, interpretei dessa obra aí. Então, bora pra analisar um pouquinho aí Lumière, da trilha sonora de Clair Obscur, por Loriene Testard e Alice du Port Percier. Clair obscur, trouveras-tu, trouveras effet. Clair obscur, Orléans, tu trouveras sans elle. Clair obscur, trouveras-tu, trouveras effet. Clair obscur, Orléans, tu trouveras sans elle. Bom, harmonia super simples. A música aí pra o ouvinte aí que manja de música, de repente quer treinar pra tocar no piano, no violão aí. A melodiazinha em Si menor, bem tranquila, 1, 6, 4, 5, então Si menor, Sol, Mi menor, Fá sustenido. E acabou. É esse loop aí de 4 acordes, a música inteira sem trocar sequências, sem entrar alguma nota diferente, sem mudar o tempo. Os acordes são esses. A música é nesse tempo tranquilo, 4x4, sem enrolação, ponto final, acabou. Ou seja, a música é complexa em outro lugar, se for, porque na harmonia não é. A harmonia da música, os acordes da música, a base da música é simples. E essa música prova que a harmonia simples não querem dizer uma música ruim. Lumière, a harmonia é simples de propósito, a harmonia é feita para ser simples, para que outras coisas tenham mais destaque. Se só a harmonia é simples, mas outras coisas da música são mais complexas, são diferentes, a música não vai ser chata. E no caso de Lumière,
a melodia é o principal ponto aqui que a gente vê complexidade. Assim, elas não são complexas por si só, as melodias, a princípio, mas elas têm várias texturas diferentes. Então os instrumentos tocam a melodia de vários modos diferentes, as cordas usam pizzicato às vezes. Eu não sou aqui violinista para falar um pouquinho aqui de modo mais técnico sobre o que é usado e o que não é usado aqui, mas a gente percebe muito facilmente que o violino, o violoncelo, a viola, a orquestra como um todo aqui, e também as vozes, não estão só tocando a melodia de qualquer jeito e acabou. A gente vê mudanças bem grandes na dinâmica desses instrumentos aí. E isso não é tão comum assim de acontecer, tanto como acontece aqui em Lumière. Pô, o vocal da música começa com staccato, que é essas notas bem curtinhas, bem secas. E no verso seguinte, a melodia já tem notas mais contínuas. Tu tem então uma melodia que vai com o tempo mudando a textura, e isso é muito legal de ouvir, e isso evita que a música fique repetitiva, mesmo com a progressão de acordes bem igual à música toda. Então bom, falar um pouquinho aí de música aqui, a gente tem que começar pela letra. A letra é, eu acho que o ponto da música aí que mais aparece logo de cara pra gente. A música começa com uma harmonia super simples ali no fundo, e a letra da música bem alta na frente. E a letra da música, ela é simples. Ela é em francês, com um pouquinho de latim misturado. E ela é uma música que fala um pouquinho de Lumière como cidade. Cita os seus telhados, a sua torre, a Torre Eiffel ali torta que a cidade tem, o seu povo. E o que eu interpretei foi o seguinte: as vozes da vocalista, da Alice, e do coral, que aliás, parênteses, conta com a voz do compositor Lorien no meio do coral também, representam o povo de Lumière. É como se Lumière estivesse cantando essa música, né, na voz da Alice e depois do coral. E o mais irônico, mais curioso, é que tem um trecho da música aí que fala que, abre aspas, Gustave protegerá nosso lar, fecha aspas. E cara, o Gustave, ele é o personagem que a princípio ele é o mais fora da história, ele não faz parte da família de Sandra, que é a família principal da história, mas ele começa o jogo como protagonista, e a música faz isso também aqui. A música fala, o Gustave vai proteger o povo, o lar, a cidade de Lumière. Um pouquinho é Gustave aqui nesse negócio, então. Quem é esse cara que é assim tão importante? E aí, spoiler, morre no fim do ato 1, né? Bom, Gustave, ele é um reflexo do verso no jogo. A gente vê que, inclusive, todas as armas, habilidades, enfim, do Gustave passam pro verso. Assim que morre o Gustave, já entra pro time também o verso no jogo. Então um entra no lugar do outro. E o verso, ele é praticamente Deus nesse mundo. Ele é o criador desse mundo. Ele pintou essa tela, que é esse mundo no qual está aqui Lumière. E o Gustave, ele realmente tá numa jornada, numa expedição, para proteger Lumière e o seu povo, como a música fala. Só que o verso, que toma o lugar dele na narrativa depois do ato 1, é o responsável final por destruir a cidade, na real. Por destruir Lumière, por destruir a tela e por acabar com esse mundo todo no fim da história. Então é meio irônico como o povo de Lumière conta com Gustave como seu protetor, mas o verso, que tem no lugar do Gustave no grupo depois do ato 1, faz o oposto. E aí, é legal falar um pouquinho do Gustave, um pouquinho mais aqui, porque é o seguinte, aqui vale aqui um parênteses um pouquinho fora de música, mas enfim, acho que é legal para ter um contexto aqui da história. Dá para pensar no nome Gustave com duas referências. Primeiro, Gustave é o nome de Gustave Eiffel, que é o engenheiro responsável aí, dono da empresa que projetou e construiu a Torre Eiffel. Então o Gustave é um engenheiro famoso na França, e o Gustave do jogo também é um engenheiro. Esse é um ponto que é legal lembrar aqui, mas na minha opinião, acho que o Gustave mais importante para a história de Clair Obscur é outro. Existe um artista chamado Gustave Courbet. Esse é um artista dos mais importantes do realismo francês, muito influente. E o realismo é um movimento artístico que pretendia pintar, colocar aí em quadros o que existe, o que é real, né? O Gustave Courbet falava que ele pintava o que ele via. E a gente tem, do lado oposto da moeda, o Renoir. Renoir aqui, não só o vilão do jogo, que aliás, parênteses,
maravilhosamente feito aí a voz pelo Andy Serkis. Mas o Renoir, claro, é uma referência aí a Pierre Auguste Renoir, um artista impressionista, que é um movimento contrário ao realismo. E aí, olha só que interessante isso, né? O realista é o Gustave e o impressionista, então o oposto do real, é o Renoir. Pela história do jogo, a gente pensaria o quê? Bom, o mundo real é o do Renoir e o mundo não real, que é uma obra de arte esquisita e torta e colorida e tal, é o do Gustave. Mas a música aqui, que a gente tá falando hoje, é uma música cantada pelo ponto de vista de Lumière. Então, o povo de Lumière, os moradores desse mundo cantam isso. Então, pra eles, quem que é a verdade? É o Gustave ou é o Renoir? É esse mundo aqui que eles estão ou é o mundo de fora que eles nem conhecem? É esse. Então, o nome Gustave ter esse reflexo aí de um artista realista é muito massa porque mostra a visão de quem mora nesse mundo. Pra eles, o que existe, o que é real, é o que eles estão vendo. E o que eles estão vendo é a Torre Eiffel torta, é esse mundo colorido, é esse mundo com manchas, é esse mundo esquisito aqui, que pro Renoir e pra nós jogadores parece completamente surrealista e impressionista, mas pra quem tá ali dentro é o que eles conhecem como real. Então pra eles isso é o real. Por isso que o Gustave aqui é um ponto importante da história, mesmo que ele morre na metade, de ser mencionado. E daí, claro, é bom lembrar que Gustave inventou os Lumina Converters, que são o que permitem que a história fique até o final. Né? Assim, um dos motivos pelos quais a Expedição 33 conseguiu chegar até o final da jornada, conseguiu derrotar a pintora, a Aline no final ali, que mudar a história do mundo, aí pra bem ou pra mal depende do ponto de vista, mas uma razão é a invenção do Gustave, que fica com o grupo muito depois dele ter morrido. Então o Gustave, de fato, foi uma influência importante aí pra história do jogo, só que a música fala que ele vai proteger nosso lar, mais ou menos, né? Porque graças ao verso, depois, graças ao Gustave e a sua invenção, é que a história chega ao fim e não importa o final escolhido aí, Lumière fica na merda, né? Ou ela é destruída logo de cara, ou ela fica aí sob a mão estranha da Maëlle. Ah, bom, enfim. Falando no Renoir, acho que é massa comparar essa música, comparar Lumière, com a música de combate da Paintress no fim do ato 2. Que, aliás, é um combate de chefão aí maravilhoso. E a música desse combate contra a pintora no fim do segundo ato do jogo tem vocais que são uma conversa muito clara, muito explícita entre Renoir e Aline. Aí você ouviu cantando, representando a Aline no jogo, a pintora, a Alice, cantora também de Lumière, e na voz do Renoir, nessa música, Victor Borba, o próprio lá do... Mas enfim, a música tem os dois conversando, falando um com o outro. Um quer que o outro saia da pintura. Um entende a motivação do outro. Os dois reconhecem que a motivação deles é a mesma. É a família que eles têm, é o amor pela família que eles têm, pelo filho que eles perderam. Mas o modo de encarar isso é diferente. E essa música desse chefão aí é maravilhosa, enfim. Mas essa conversa dos dois, que na prática é toda a força motriz do jogo inteiro, né? Essa dualidade aí de Renoir com Aline já aparece aqui na música de Lumière. Se a gente pensa o seguinte, o violoncelo, que é um instrumento mais grave um pouco, representa Renoir, e o violino, que é mais agudo um pouco, Aline. Essa música tem vários momentos em que a gente tem uma conversa entre o violoncelo e o violino, que está representando, portanto, aí uma conversa entre Renoir e Aline.
E mais do que isso, na música inteira, não existe um momento em que o violino e o violoncelo tocam em uníssono, tocam juntos de fato. Eles não são dissonantes jamais. Eles estão sempre harmônicos. Mas eles estão sempre com a sua própria melodia sendo tocada. Renoir e Aline nunca se desviam do seu objetivo, que tem lá no começo, lá na sua base, o mesmo conceito, que é amar a sua família. Só que eles tomam caminhos diferentes, melodias diferentes, para chegar no seu objetivo. Essa técnica musical aí, que a gente tem melodias, 2 ou mais melodias aí, que são desenvolvidas de modo simultâneo, é a polifonia. E é uma técnica muito legal de ver em músicas e muito complexa de usar de modo correto, porque se isso é mal feito, a música pode ficar confusa e tu não quer que o ouvinte da música não entenda o que tu quer passar com ela. Aqui em Lumière, o modo que o Lauriane e a Alice fazem isso, intercalando a melodia do violoncelo, do violino e do vocal, cada um mais alto que o outro às vezes, tomando a frente às vezes, é algo realmente maravilhoso e muito, muito bem feito. E aí, pra pegar a metáfora aí que a música tem com o jogo, com a sua história, é como se 2 compositores diferentes, vamos pegar aqui 2 artistas diferentes, o Renoir e a Aline, estivessem fazendo uma obra diferente em cima da mesma base. A base aqui sendo o mundo de Claro Obscur. E a base dessa música é o piano. A gente tem aqui, no fundo da música, o tempo inteiro, acompanhando as melodias, o piano. O piano é uma coisa muito versátil, ele é um instrumento muito versátil que tu pode usar para acompanhar, ou ele próprio como instrumento musical principal daquela composição, ou solo mesmo. Mas no caso da composição de Lumière, o piano não é o destaque em nenhum momento. O piano não tem uma parte que ele vai solar, que ele aparece mais alto, o volume dele sobressai por cima da orquestra. O piano é o acompanhamento, ele é como se fosse a tela na qual o violino, o violoncelo e as vozes pintam as melodias. E o piano, é claro, já que o violino representa a Aline, o violoncelo representa Renoir, e as vozes representam todo o povo de Lumière, o piano representa verso. O verso é um pianista no jogo. Então a gente tem que pensar logo de cara que o piano representa verso aqui. E olha só que loucura. Verso é o cara que pintou esse mundo, verso é o criador desse mundo inteiro aqui, mas o verso sempre tá acompanhando a jornada só. O verso em toda a jornada nunca faz o que ele quer fazer. O verso só acompanha a jornada do Renoir para tentar tirar a Aline dali, da Aline para proteger essa obra e do povo de Lumière para tentar chegar ao fim da expedição. O verso em nenhum momento consegue se colocar acima dos outros, consegue colocar a sua jornada, a sua voz, o seu volume mais alto do que o violoncelo, do que o violino e do que as vozes. O verso é um personagem muito complexo, muito massa de acompanhar nessa história. E o mais trágico do verso é que, apesar dele ser, em tese aqui pelo menos, quem criou esse mundo, então ele é aparentemente a pessoa mais importante desse mundo aqui, ele vai sendo levado pelos desejos, pelas histórias do seu pai, da sua mãe, das suas criações, mas ele nunca tem poder sobre ele mesmo. E é isso que essa música nos conta no fim das contas. Que o piano só tá acompanhando as melodias que entre si ficam brigando, conversando e discutindo e tentando uma sobressair a outra e esquecendo lá do piano, coitado lá atrás, lá do verso, que era o motivo pelo qual aí tudo isso começou. Clair obscur tombera, tu trouveras effet. Clair obscur parmi aux pins, tu trouveras sans air. Esti tonere marina. Bom, Claro Obscur aí é um jogo fenomenal, com uma trilha sonora acima da média. Repito aí, são 154 faixas, então a música desse jogo aqui é um negócio de louco. Todos os temas de personagens, temas de batalha, temas de dungeons, tudo é muito bem feito. O tema do Renoir, por exemplo, é um dos que eu mais gosto no jogo inteiro.
E aliás, parênteses pro ouvinte aí, é esse tema do Renoir que toca durante a cena do Gomage no fim do prólogo do jogo. Então toma esse soco na cara aí. Mas é impressionante como a primeira música que toca quando o jogador aperta começar novo jogo já tem tanta coisa escondida. Lumière é uma música que entrega pra gente o melhor tipo de foreshadowing, de presságio. O jogador ouve a música, acha que é uma música só bonita, só legal de ouvir, bem composta, mas depois de jogar isso aqui, de conhecer a história como um todo, tudo faz muito mais sentido. Isso demonstra como o Lorien e a Alice, toda a equipe da St. Fall Entertainment aí, que fez Claro Obscur, fizeram não só um jogo, não só aí uma trilha sonora, mas de fato uma obra de arte. Eu sou o Samuca do Galinha Viajante. Esse foi o episódio 4 do Galinha Game Music. E ouça lá o 1, 2 e o 3. E também ouça mais nosso programa aí principal, Galinha Viajante, toda quinta-feira aí, na sua timeline. Valeu aí. Comenta aí, me diz aí quais outras músicas eu deveria fazer episódio desse projeto. E até a próxima.